E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser, do Espírito Afonso. Lembrando vocês que, no caso, Afonso e Raquel estão na crosta. Afonso está em visita ao hospital, em um quarto com alguns doentes totalmente solitários, aqueles que praticamente não recebem visitas, né? E ele identificou que ele estava conversando com um médium, né? No vídeo passado. Lembram que nós colocamos que ele estava conversando com um médium. O médium falou para ele conversar, para ele tentar entrar em contato com uma mulher que estava também lá. Tinha mais também um jovem, né? E tinha um que parecia ser mais velho até do que o Epitácio, que era aquele primeiro que ele conversou. Então, aqui agora, ele faz aquele comentário que nós terminamos em que ele fala: apesar de em fase derradeira, todo encarnado pode nutrir bons sentimentos. Se em vez disso privilegiar a revolta e o rancor, tende a agravar o seu reingresso no plano espiritual. Nós paramos por aí, né? Que ele deixa bem claro que depende muito da nossa vibração, como que nós fomos, como nós estamos vibrando, que na hora do desencarne isso influencia muito, né? Pode agravar o reingresso no plano espiritual, ou seja, na hora que você desencarna, na hora que você retorna ao plano espiritual, tende a agravar. Aí ele continua: o jovem recebia a visita periódica de sua mãe. Enquanto estive por perto, notei que a mulher estava inconformada com a perda iminente do filho. Ela ia quase todos os dias, mas em lugar de dar-lhe conforto e amparo, passava as tardes chorando e lamentando o fato de o estar perdendo. Ele ficava visivelmente perturbado, e nessas horas eu buscava vibrar muito amor, tentando envolvê-la por completo e tendo por fim desligá-la dos reclamos maternos. Aquela visita mais o atrapalhava do que o auxiliava. O que ele quer dizer aqui, gente? A mãe visitava o filho, mas ficava lamuriando, ficava chorando a perda do filho. E ele ficava em estado de perturbação devido à vibração ruim da mãe. Esse estado de perturbação, gente, a gente não percebe porque nós somos encarnados, então é como se o corpo tivesse por ali, mas o espírito ouve tudo, gente. Então, como ele via que a mãe estava inconformada, como esse jovem, o filho dela, via que a mãe estava inconformada com o estado em que ele se encontrava, de um desencarne próximo, né? Então ele ficava mais perturbado ainda. Isso atrapalha muito. Tanto é que ele fala, aquela visita mais o atrapalhava do que auxiliava. Inclusive, gente, a gente vê muitos casos de desencarnes em que a pessoa fica inconformada com a morte de algum ente querido e não desfaz das roupas deles, não deixa mexer nas coisas deles, enfim, sabe? Cria um magnetismo negativo terrível em torno de tudo aquilo que foi da pessoa quando encarnada. Isso, gente, faz com que o espírito fique terrivelmente perturbado. Vocês não imaginam como isso atrapalha esse magnetismo negativo, entendeu?
como atrapalha ele, gente, no sentido de perturbação mesmo. O espírito fica perturbado porque não se desfazem das coisas materiais dele, né? Não se desfazem, continuam lamentando, lamuriando, não pode. O desencarne, o desenlace carnal, a vida espiritual tem que deixar embora, gente. Tem que dispensar as roupas o mais rápido possível, abrir mão. Evidentemente que alguma recordação a gente pode ter, alguma coisa a guardar como recordação. Não deixar mexer no quarto, não desfazer da cama, não desfazer de roupa. Isso é muita magnetização material. Não pode. Faz com que o espírito fique perturbado cada vez mais. Então, quando for o desencarne, gente, desfaçam das coisas o mais rápido possível. O outro doente também não era visitado por ninguém. Soube que ele tinha família, embora seus parentes agissem do mesmo modo que os do Gino. Fora precocemente abandonado, mas não reclamava. Passava os dias lembrando dos belos momentos de sua vida e desculpava a atitude egoísta dos seus. Dizia para si mesmo que se pudesse faria o mesmo. Na sua concepção, velhos tinham mesmo que morrer. Estava aparentemente conformado. No âmago, no entanto, sentia-se solitário e vazio. Então, mais uma vez, vocês veem que o outro doente não era visitado por ninguém. Que ele, por si só, dizia que velhos tinham que morrer, que ele estava conformado sim, mas que ele estava aparentemente conformado, mas no âmago, no espírito, no entanto, sentia-se solitário e vazio. Os dias passavam com relativa brevidade, pois eu me dividia para atender os 4 leitos. Aos poucos, afeiçoava-me a eles e já os considerava parte de minha própria família. Descobri os seus nomes. Descobri os seus nomes e passei a referir-me a eles com mais propriedade. Teresa, a única mulher do quarto, estava ali por acaso. Deveria estar na ala feminina, mas em face de um grave acidente que ocorrera na cidade, o hospital encontrava-se lotado. Como todos eles estavam em final de jornada e já não se levantavam mais do leito, foram colocados juntos. Ela passou todo o seu tempo desprezando-me. Não desejava sentir-me ao seu lado, ignorava minhas palavras. Senti que seu rancor com a vida era imenso, o que bloqueava para qualquer sentimento fraterno. Quando seu estado agravou-se, desbloqueei-me para ficar ao seu lado diuturnamente. Observei que ela parecia chorar vez ou outra, enquanto fitava por longas horas o branco e desgastado teto do quarto. O momento final estava em vias de acontecer, pois os liames entre o espírito e o corpo fraquejavam. Ela apresentava-se materialmente inconsciente, mas o contrário aconteceu quando ingressou na sede espiritual. Assustada, percebeu a companhia de criaturas disformes e vestidas de negro que se postavam ao lado dela. Minha presença continuava ignorada. Orei muito, rogando que ela voltasse os olhos para mim, pois fora destacado para auxiliá-la e não gostaria de vê-la caindo naquelas soturnas mãos. Não houve outro caminho. Rígida e rancorosa, Teresa não se voltava a mim e permaneceu fitando aquelas entidades. Quando o seu desligamento ocorreu, perdi-a de vista, pois saiu do quarto imediatamente acompanhada de perto por seres inferiores que atraíram ao longo do tempo durante o qual vibrou em silêncio o seu ódio. Então, gente, outra situação de desencarne. Ela não se conformava com o desencarne, está na cara, né, que ela não se conformava com o desencarne, e que o corpo dela estava totalmente inconsciente, mas o espírito estava desperto. Quando ela percebeu os
os seres disformes, os seres das sombras, né, que estavam acompanhando ela, ela ficou com mais medo ainda. E ela continuou ignorando tudo o que o Afonso vibrava por ela. O Afonso tentava fazer com que ela olhasse para ele, sentisse a vibração de amor, de carinho que ele tinha por ela, para que ela viesse para a senda do bem e fosse resgatada por bons espíritos. No entanto, assim que ela desencarnou, ela saiu correndo, ela percebeu que desencarnou, que não tinha nada mais que ligava ela ao corpo, ela saiu correndo do quarto. No entanto, as criaturas acompanharam ela. Você vê como a faixa vibratória influencia diretamente nisso, né? Teresa não se voltava a mim e permaneceu fitando aquelas entidades. Quando seu desligamento ocorreu, perdia de vista, pois saiu do quarto imediatamente acompanhada de perto pelos seres inferiores que atraíra ao longo do tempo durante o qual vibrou em silêncio o seu ódio. Pronto. Fiquei perturbado alguns dias e acabei sendo consolado numa das visitas que Rubião me fez. Disse-me que não podemos alterar os desígnios naturais criados pelo livre-arbítrio. Fora ela quem havia optado por aquele desencarne doloroso, e nada poderia ser feito para evitá-lo. Equipes socorristas somente recolhem aqueles que têm amor no coração, ou que estão preparados para recebê-las com o mínimo de aceitação. A recusa, a visualização dos espíritos superiores e os pensamentos fortemente negativos fazem com que os seres umbralinos se aproximem, atraídos por tais vibrações, substituindo a atividade de resgate de equipes de luz. Então, gente, outra coisa bem clara na hora do desencarne. Se você vibra amor, se você aceita, não digo aceitar a morte, mas se você, mesmo no leito da morte, sabendo que vai desencarnar, continuar a vibrar amor, você vai ser atendida. A sua entidade, né, o seu espírito vai ser atendido por equipes socorristas, né? Então, a equipe socorrista só atende, gente, quando lhe é permitido. O seu livre-arbítrio, até nessas horas, influencia. Na hora do desencarne, vibra ódio, são criaturas do umbral que vão te resgatar. Vibra amor, são a equipe de socorristas amorosos espirituais que vão te receber no desencarne. Quando não há essa imediata junção do desencarnado com as entidades inferiores, como no caso de Teresa, pode haver a hipnose que comigo aconteceu. Fiquei vagando, desequilibrado muitos anos. O que ele quer dizer? Ele ficou no terra-terra. Ele ficou no terra-terra porque não acreditava em Deus e era materialista. E ele ficou aquele mente. Pode haver a hipótese de que comigo aconteceu. Eu falei hipnose, não, é hipótese, gente. Quando não há a imediata junção do desencarnado com as entidades inferiores, como no caso de Teresa desencarnou, os seres do umbral já pegaram ela. Pode haver a hipótese que comigo aconteceu. Fiquei vagando, desequilibrado muitos anos. Então, aqui ele dá o exemplo dele mesmo. Aproximou-se o dia da partida de Gino. Não posso negar que fiquei emocionado e ansioso. Desejava que ele ingressasse de volta ao mundo espiritual, amparado pelas boas equipes, e quem sabe fosse encaminhado à Alvorada Nova. Alertei-o a manter os melhores pensamentos possíveis e verifiquei que o seu adormecimento material em virtude dos sedativos perturbou-lhe um pouco a consciência espiritual, mas não o suficiente para retirar-lhe a lucidez. Ao deixar a carne, foi recebido pela equipe de resgate de nossa colônia e levado de imediato a um dos postos de socorro da espiritualidade. Fiquei torcendo para o seu breve restabelecimento e não pudemos nos despedir formalmente, já que ele seguiu adormecido. Gente, ó, você vê
Outra coisa importante, quando você toma muitos remédios, principalmente calmantes, remédios que dopam a gente, o espírito também fica perturbado, né? Mas aqui a perturbação, aqui ele fala, perturbou-lhe um pouco a consciência espiritual, mas não o suficiente para retirar-lhe a lucidez. Como ele vibrou alto quando ele foi recebido pela equipe de resgate da colônia, né? Isso é muito bom. Gente, lembrando aqui, ó, quando ele lembra, quando Afonso, vocês devem lembrar muito bem que eu sempre falo, a morte repentina, gente, não é boa para ninguém, porque você vai passar por um período de perturbação. No caso do Afonso, ele passou por um período de perturbação de anos. Por quê? Como ele não acreditava em Deus, teve a morte súbita, que foi um infarto, né? E ele era materialista, ele ficou vagando no terra a terra, entendeu? As criaturas do umbral, temporariamente ele via e conversava com elas, vocês devem lembrar anteriormente. Voltei minha atenção aos dois remanescentes. Paolo, o moço de 20 anos, estava esgotado ante os reclamos maternos. Desculpa. Àquela altura, eu já sabia que seu pai não ia visitá-lo porque estava ainda mais revoltado que a esposa. Melhor assim. Se ele já não estava suportando a pressão emocional que a mãe lhe dirigia, caso fosse também atingido pelo genitor, entraria em colapso. Conversava com ele sistematicamente, mas o rapaz, criado sob rígidos padrões de uma religião que refutava a ligação natural existente entre os dois planos de vida, rejeitava a minha presença. Em sua mentalidade, somente os anjos podiam falar aos vivos, e no seu caso não tinha ele mérito algum para ser visitado por um ser celestial. Logo, continuava a ouvir minhas mensagens sem que delas se desse conta. Bom, essa religião dele pode ser qualquer uma, né? Mas fala em anjos, né? E pode ser católico. Eu não sei se evangélicos também trabalham com essa hipótese, né? Mas pode ser. Então, tudo que essa religião pregava, ele, então, como o Afonso tentava fazer contato com ele, ele refutava, né, essa ligação natural existente entre os dois planos espirituais. Mas, gente, há de convir, se ele tivesse merecimento, mesmo sendo essa religião que não admite a ligação entre os dois planos, se ele tivesse merecimento, ele seria atendido pela equipe espiritual de socorristas. Como ele não tinha merecimento, como ele estava perturbado com a mãe, como havia uma perturbação pelo pai também, né, porque ele fica sabendo, né? Então, ele automaticamente se fechava para as mensagens que o Afonso deixava para ele. Paulo tinha muitas qualidades, era pacato e gentil com a mãe, ainda que por ela fosse perturbado. Jamais o vira vibrando negativamente quando recebia alguma visita inconveniente, ou mesmo nos momentos em que o médico comentava com outros familiares sobre a sua doença. Sabia-se desenganado e conformava-se. Passei a admirá-lo ante tanta coragem para enfrentar essa enfermidade. Quando se foi, também amparado por equipes socorristas, soube por intermédio do Rubião que ele tinha sido um médico egoísta e vaidoso na sua anterior vivência na crosta. A programação que escolhera, quando obteve permissão para voltar, era justamente enfrentar uma doença grave que lhe pusesse fim à existência precocemente, a fim de compreender o valor da vida e a importância no trato com o enfermo. Resignado, ele ultrapassou essa prova com muitos aspectos positivos.
Olha isso que bacana, gente. Então, mesmo havendo a vibração negativa da mãe, ele foi recebido pela equipe espiritual, né? Para tudo havia uma razão e nada acontecia por acaso. Enquanto novos pacientes chegavam ao quarto, percebi a presença de outros espíritos trabalhadores que os acompanhavam e deduzi que minha jornada findaria tão logo Henrico, o mais idoso dos 4, desencarnasse. Ele era também o mais teimoso. Apesar de sentir-se solitário, não admitia o próprio isolamento. Ainda que fosse desenganado pelos médicos, dizia para si mesmo que não iria morrer, mesmo não recebendo visitas. Incentivava a postura dos familiares, alegando que teria idêntica conduta. Ateu convicto, não me ouvia conscientemente. Quando desprendido do corpo nas horas de sono, recusava-se a estar comigo e ficava ao lado do leito, na maioria das vezes falando sozinho. Ele era o único que ouvia a si mesmo e se deixava convencer pela argumentação que tecia. Isolado, ele somente conseguia receber algum benefício de meus passes quando estava anestesiado, ou seja, sob o efeito de remédios fortes. Fiquei ao seu lado várias semanas e procurava sugerir-lhe outros pensamentos. Tudo em vão. Quando desencarnou, Henrico levantou-se do leito e saiu caminhando pelo quarto como se estivesse vivo. Agiu exatamente como eu no passado. Tentei alertá-lo, mas também não obtive sucesso. Caminhou pelo corredor do hospital até que o perdi de vista. Essa foi a minha última lembrança do Hospital de Florença. Gente, então, como ele era ateu, aqui o desencarne dele foi exatamente como o do Afonso. Ateu, materialista, na hora que desencarnou, saiu andando no terra a terra. Provavelmente deve ter passado por tudo que Afonso passou. Rubião ingressou logo após a saída de Henrico e convidou-me a acompanhá-lo. Partimos de volta à colônia e eu tinha muitas novidades para contar aos amigos que ansiosamente aguardavam-me a chegada. Na mesma época em que fui a Florença, Raquel deslocou-se para um bairro suburbano de Washington, nos Estados Unidos. Destacada para assistir uma família pobre de negros americanos, num primeiro momento ela achou que fracassaria. O racismo e as tensões sociais naquela região eram intensas, o que lhe representava um dilema maior do que a sua capacidade de resistência. Rubião mais uma vez a apoiou, encorajando-a a lutar e dar o melhor de si. Lembrou-a que conviver algum tempo com esse tipo de prova iria descortinar-lhe novos valores, àquela altura adormecidos em seu âmago. Então, nós vamos parar por aqui. Nós estamos na página 174. Então, gente, Raquel ficou em Washington, nos Estados Unidos, na família de negros norte-americanos. Pobres negros, de uma família pobre de negros americanos. Então ela achava que fracassaria porque ia ser muito pesada porque o racismo era muito intenso. As tensões sociais naquela região eram muito intensas. Na realidade, os norte-americanos ainda hoje são muito mais racistas, continuam sendo extremamente racistas, né? E já naquela época o racismo já tinha muitas das tensões sociais. Então, vamos parar por aqui e vamos ver no próximo vídeo como Raquel se virou, né? Porque ela contava com o apoio de Rubião, que era o que fazia o meio de campo ali entre Caibar, Afonso e Raquel. Então Rubião ficava no intermédio, apoiando Afonso e apoiando a Raquel nessa tarefa na crosta terrestre. Bom, gente, lembrando vocês, curtam lá, tá? Inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que fiquem
cada vez mais conhecida essa nossa querida doutrina dos Espíritos. Um abraço e até a próxima.